Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo de número 14. Vamos juntos ler a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15. Vamos ler juntos? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Amém. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo e pela graça do Espírito Santo, clamamos ao Senhor para que o Senhor venha nos dar iluminação à nossa mente para a compreensão da Tua palavra nessa noite. Ó Deus, fala ao nosso coração, edifica o Teu povo e glorifica o Teu nome com essa pregação. E que se alguém tiver a oportunidade de ouvir essa gravação, se essa gravação funcionar e for para o canal do YouTube, que esse que não crê no Evangelho possa crer em Jesus e ser salvo. Oramos assim no nome do Senhor e para a glória dele. Amém e amém. Meus irmãos, está claro que o mundo se encontra em trevas. Muitas vezes essas trevas são reveladas em forma de conhecimento racional e científico. Tivemos o movimento histórico do iluminismo. Quem já ouviu falar aqui no iluminismo? Quem já ouviu falar no iluminismo? Certo. Alguns séculos passados, nós tivemos esse movimento filosófico que trouxe muitas mudanças para o mundo, principalmente o mundo ocidental. Vamos lembrar, né? O planeta Terra tem o Ocidente e o Oriente. No Ocidente tem a Europa, tem as Américas, não é isso? No Oriente tem o Oriente Médio, a Ásia, tá certo? Uma outra parte da Europa. Então, principalmente no Ocidente, houve esse movimento filosófico que ganhou muito campo aí e afetou todo mundo, tá? Mas também houve no século XIX um tipo de iluminismo dentro da igreja, que a gente chama esse movimento da teologia liberal, onde alguns teólogos foram defender uma teoria de que a Bíblia deveria de alguma maneira se adaptar a uma necessidade das pessoas de ter um tipo de fé racional, ou melhor, racionalista, extremamente racional. Tanto que alguns teólogos foram levantar algumas ideias do tipo: Jesus Cristo não ressuscitou corporalmente, porque nós não temos como provar cientificamente a ressurreição corporal de Jesus. Só que isso é uma negação do Evangelho. Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, ela não tem sentido. Nós não esperamos uma ressurreição imaginária, ilusória, fictícia, subjetiva. Nós esperamos uma ressurreição concreta, um corpo glorificado. Eu vou morrer um dia, vocês vão morrer um dia, mas o cristão verdadeiro, ele morre como uma esperança. Qual a esperança do cristão? Ressurreição do seu corpo, na mesma dimensão da ressurreição do corpo de Jesus. Então esse ensino é falso, mas ganhou a igreja, boa parte dela, principalmente na Alemanha, no século XIX. E isso por quê? Porque com os problemas do mundo, um mundo que começou a cada vez mais produzir riqueza e também extrema pobreza, muitos filósofos se levantaram contra a religião. Na verdade, esse movimento vem de mais tempo. Desde a Idade Medieval, quando ela termina no início da Era Moderna. Quando é o início da Era Moderna, irmãos? Nas grandes navegações, quando
a Europa começa a descobrir, entre aspas, as Américas. As Américas já existiam, já havia povo aqui. O Brasil não foi descoberto pelos portugueses. O Brasil foi explorado. Os portugueses, sem querer, acharam o Brasil, mas o Brasil já era Brasil. Muita terra e pouca gente. Eram os indígenas, né, que já estavam aqui. Com as grandes navegações vieram as Américas. Também houve o final do Império Romano totalmente, a queda do que faltava do Império Oriental de Roma. E também a Reforma Protestante. São 3 marcos desse fim da era medieval e o início da Era Moderna. E essa Era Moderna vai até a Revolução Francesa em 1789, quando nós entramos na Era Contemporânea. Desde quando a Igreja, na verdade, perdeu a sua força com a Reforma Protestante, e as grandes navegações aconteceram, e o mundo começou a se ampliar, saiu desse centro europeu, desde esse período que a religião foi se enfraquecendo e a ciência foi aumentando. É a Reforma Protestante que traz a ideia de ciência. É a Reforma Protestante que vai incentivar, e são muitos puritanos e protestantes que vão incentivar, por exemplo, a fabricação de medicamentos e até mesmo de vacinas. Os Quakers trabalharam muito para que houvesse vacinação contra pragas, naquele período que haviam muitas pragas naquela época. Nos dias de Lutero houve uma peste que matou muita gente, inclusive ele quase morreu, e ele se arriscou colocando gente doente para dentro de casa. Imagina uma pandemia de Covid, algo parecido como isso, mas matando até mais gente, porque na época não havia recurso para você tratar as coisas, não havia conhecimento. O iluminismo trouxe essa ideia de conhecimento. O ser humano foi se tornando mais descrente de Deus, menos religioso e mais servo do pensamento científico. E a palavra é iluminismo. Mas é curioso porque, veja, o mundo tira do protagonismo a ideia da religiosidade, ou da religião, melhor dizendo. O mundo tira o místico, tira o misterioso, o sobrenatural, o transcendente, e traz o quê? Traz a ciência, a razão, a lógica, a filosofia. E aí esse mundo que tira Deus do protagonismo e a fé cristã em consequência, se você olhar a Europa, berço da Reforma, França, Suíça, Inglaterra, Holanda, são países que a igreja hoje é muito fraca, para não dizer que não tem nada. Na França, muitas igrejas fechadas se tornaram bares, viraram teatros. O evangelho enfraqueceu-se na Europa, tanto que há uma necessidade de se enviar missionários para a Europa. Estamos em campanha de missões mundiais. Ore pela Europa, irmãos. A Europa é pós-cristã, e o mesmo movimento que aconteceu lá chegou agora nos Estados Unidos, já tem algumas décadas. Séculos não, décadas. Do último século para cá, Estados Unidos hoje é um dos países mais secularizados do mundo, ainda que é um país que foi fundado por protestantes, por batistas. O pastor está dando aula de história, né, do cristianismo. Os batistas lutaram pela Revolução Americana, porque eles foram expulsos do rei da Inglaterra, porque eles queriam ter uma igreja independente do Estado. Eu até coloquei um vídeo para vocês lá no grupo da igreja falando sobre isso. Os batistas têm uma diferença dos reformadores, porque os batistas eles eram mais separados do Estado, ou melhor, totalmente separados do Estado. E o Estado perseguiu na Inglaterra, então eles migraram para os Estados Unidos, porque falavam a mesma língua, foram colonizados pelos ingleses, e nós pelos portugueses. Por isso que eles falam português, só não fala opa, igual meu pai na fé que veio aqui no começo do ano. Mas a gente fala um português abrasileirado, mas os americanos falam inglês. E os americanos hoje, por influência da Europa, estão se tornando um país pós-cristão. E olha que os Estados Unidos tem muita igreja, inclusive mega igrejas, mas a semelhança do Brasil, com muitos escândalos também nessas igrejas, escândalos de corrupção, de imoralidade. A cultura americana é uma cultura imoral, onde Deus, você vê que os artistas grandiosos dos Estados Unidos, muitos deles saíram da igreja, muitos deles,
Não sei se tu sabe, eu que sou fã do Michael Jackson, ele era TJ. Michael Jackson era testemunha de Jeová. Beyoncé era da igreja protestante, só não sei qual, batista, alguma dessas aí, gigante metodista, não sei. Nos Estados Unidos, os mais fortes dos históricos são batista e metodista. E o Brasil não é diferente. Dizem que nós somos aí 50, 60 milhões de evangélicos, mas o Brasil está caminhando para se tornar um país pós-cristão. Por quê? Porque a sociedade olha para a igreja e não vê na igreja o poder de influência sobre a cultura. Jesus está dizendo para a igreja: vocês são a luz do mundo. Não é diferente da ideia do sal da terra, amém? Eu convido você a ouvir a mensagem, se você não esteve aqui, ouça a mensagem sobre o sal da terra. Tem muita coisa boa para você aprender lá e colocar em prática para a vida e para contribuir para a obra aqui na nossa região. Jesus falou que nós somos sal da terra. Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Agora, em que sentido os discípulos são luz do mundo? Desse país, que agora virou moda, notícia de homem matando a mulher porque não aceita o término. Toda semana tem agora uma notícia que ganha o Brasil inteiro, mas fantástico. Eu soube desse corona que eu falei aqui, não sei se eu falei aqui nessa pregação, recentemente, eu falei onde eu fui pregar agora segunda-feira na Manancial, lá eu falei com certeza, do coronel da PM de São Paulo, que deu um tiro na cabeça da mulher, que não aceitou o término do relacionamento, e tentou manipular as provas, está preso. Agora teve um outro camarada aí que deu 5 tiros na cabeça da mulher, que não aceitou o término do relacionamento. Esse é o Brasil. Brasil esse que os casos de assédio sexual nos transportes públicos só multiplicam-se. Mulher hoje está no trem. Quem pega trem aqui? Ônibus lotado. Eu estou falando de uma outra realidade, né? Só o Gabriel, coitado, meu filho, que te abençoe lá, me tire livre do mal. Mas para que você não saiba, ou melhor, para que você saiba, lá embaixo na cidade, desceu do largo e pegou algum ônibus lá para o centro, às vezes o ônibus está lotado, pegou o trem, está lotado, tem um monte de abusador dentro do trem, tentando se esfregar nas mulheres. Já é antigo, né? Mas agora, meu amigo, sim, sim. Depois você me conta mais essa história aí, essa polêmica. Mas claro que não tem nenhum sentido isso. Não tem nenhum sentido. Não há justificativa. Não há justificativa. Há um perigo. Gente, uma sociedade violenta. O PCC. Quem sabe o que é PCC aqui? PCC é o quê? Comando, né? Da capital, não é isso? São Paulo. É uma facção criminosa. Está no Brasil todo, está fora do Brasil agora. Eles têm políticos ligados à facção. Eles têm juízes ligados à facção. Eles têm empresários ligados à facção. Muitas vezes o combate é feito no morro, mas também o crime organizado está na Faria Lima. Está nos prédios onde são feitos negócios em São Paulo. Comando Vermelho, começou no Rio de Janeiro, está no Brasil inteiro. Naquela situação que houve lá, que foram 120 mortos, grande parte deles vieram do norte e do nordeste, da facção. Saíram de lá, fugiram de lá e caíram no Rio de Janeiro. Por que eu estou falando essas coisas? Esse é o mundo que precisa ser iluminado. Esse é o mundo em trevas. O nosso Brasil está em trevas. Irmãos, vai vir eleição aí. O que vai acontecer com o Brasil? Para onde o Brasil vai? Como vão ficar as famílias nesse período de eleição? Você acha que vai ser pacífico? Vai ser tranquilo? É só você tirar 2018. Foi assim, no nível. 2022 escalou o ódio político, a violência política, a intolerância política. As pessoas não conversam mais, elas brigam, se odeiam. Se tu vota no outro, eu te odeio. Você é o demônio, o outro é o candidato do demônio, o outro é de Deus. Misturando política com a fé. Eu estou falando para você aqui, porque apesar
apesar da ciência hoje ganhar espaço na sociedade, apesar das pessoas, como eu posso dizer, deixarem a fé porque não encontram muita base lógica, obviamente, irmãos, aqui nós temos muitas pessoas muito simples, acessíveis à crença. Muitas pessoas aqui, de vocês mesmos, são pessoas que cresceram em ambientes onde os pais eram religiosos, católicos ou evangélicos. Então é mais natural, você que cresceu nesse ambiente onde seu pai era cristão, era evangélico, era católico, não sei, você ia à igreja. Agora tem gente que já nasceu num lar que o pai não é cristão e o filho já nasce sem essa referência, ou se é aquele católico não praticante, e o filho não foi criado nessa vibe. Agora, apesar da gente ter uma cultura e uma formação espiritual, grande parte do mundo não tem, irmãos. Grande parte do mundo não tem. De modo que essas pessoas preferem entrar na faculdade, começar a estudar e ter o apego à ciência, à política, ao conhecimento filosófico, científico. Mas a razão e a ciência não dá conta do sofrimento humano. Pode ser doutor, pode ser pós-doutor, pode ter mestrado, pode ter um monte de canudo. Mas quando vem um luto, eles chamam quem para poder acolher? O capelão, o pastor, a igreja. Na hora de encarar a morte, até quem não crê tem que parar e ouvir a mensagem, como foi agora segunda-feira. Porque a razão não dá conta. Irmãos, Jesus está falando assim, olha, e Jesus, lembrando, tá? Jesus, ele cumpre o seu ministério muito tempo depois de Sócrates. Sócrates veio antes de Jesus. Platão, antes de Jesus. Aristóteles, antes de Jesus. Quando Jesus vem, já há uma cultura grega muito poderosa ali naquele mundo antigo. E ainda assim, Jesus está dizendo para homens da Galileia, homens simples, vocês são a luz do mundo. Ele está falando hoje, agora, pela sua palavra, para nós aqui da Serrinha. Vocês são a luz do mundo. Repita após mim assim: eu sou a luz do mundo. Faltando fé, hein? Vamos falar de novo, mais alto. Eu sou a luz do mundo. A ideia é fazer a diferença. Jesus falou: vocês foram chamados para fazer a diferença. Amém, irmãos? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Versículo 14 então de Mateus. Jesus vai dizer: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Agora eu quero trazer algumas lições para você com base nesse texto. Primeira lição que eu quero trazer para você é que, na verdade, nós somos a luz do mundo porque Jesus é a luz do mundo. Lá em João capítulo 8, versículo 12, está escrito assim: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Há uma doutrina bíblica muito importante para a igreja, que é a doutrina da união com Cristo. Quem ouviu falar? Ninguém? Deixa eu ensinar você. Quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou um preço por nós. Deus, que estava contra nós, vendo Jesus sendo morto, levando o nosso pecado, Ele derrama a sua ira sobre Jesus. Então, a nossa punição foi toda recebida por Jesus. O que significa que agora, quando nós cremos no Evangelho, quando nós cremos em Jesus, que Ele morreu por nós e ressuscitou, é como se Deus nos visse através de Jesus, e é como se Deus, pelo Espírito Santo, pegasse a pessoa de Jesus e a nossa pessoa, e de maneira misteriosa, unisse como um homem está unido à sua mulher no casamento. Lembra da união de uma só carne no casamento? Aquele ato entre o homem e a mulher, o ato sexual, existe o quê? Um órgão genital masculino e feminino que está adaptado. Eles então vão se encontrar e vai haver um encaixe. Esse encaixe é a relação que a gente chama na Bíblia de uma só carne.
É por isso que sexo, prática sexual é só depois do casamento, debaixo da bênção de Deus, porque você tem uma relação de uma só carne, que não é uma relação só física, ela é também espiritual. Portanto, é como se Jesus e nós estivéssemos nessa relação de uma só carne, e aí de dois se formam um. Então, um homem e uma mulher no casamento se tornam um ser. Jesus e a igreja, Jesus e os cristãos, quando os cristãos creem no Evangelho, eles se tornam um com Cristo. Isso significa estar em Cristo. Quando você cita 2 Coríntios 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Veja, eu estou em Cristo, portanto me tornei uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Então eu estou unido a Cristo. Com Ele eu formo uma nova criatura. Deu para entender, irmão? Amém ou não? Você se torna um novo ser. Mas esse ser agora é um ser que está unido a Cristo. Ou seja, você e Jesus são uma pessoa só agora. De modo que você não tem mais uma identidade própria, Lúcia. Você que bate todo domingo. A tua identidade agora é a identidade de Jesus Cristo. Olhar para a Lúcia, estando ela em Cristo, é ver o próprio Cristo na vida dela. É isso que Paulo vai dizer quando eu estou crucificado com Cristo. Ele não está crucificado fisicamente, amém? Ele não foi crucificado, mas ele se considera como se estivesse crucificado literalmente com Cristo. Isso é fé. É a confiança que ele tem de que Deus agora se relaciona com ele através de Cristo Jesus. Então, quando você está em Cristo, meu irmão, tudo que ele tem está sobre você, inclusive essa qualificação, essa virtude espiritual de ser luz do mundo. Nós não temos luz própria. Eu falei isso no domingo de manhã. Nós não fabricamos luz para esse mundo. A luz que brilha nesse mundo através de nós se chama Jesus Cristo. Posso ouvir um amém de novo? Você e eu somos chamados para nesse mundo em trevas brilhar. E que brilho é? O próprio Senhor Jesus vivendo em nós. Paulo vai dizer: estou crucificado com Cristo, logo não vivo mais eu. Então ele morreu. Quem está vivo então agora? Cristo vive em mim. Essa vida que eu vivo na carne, no meu corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Veja, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, como vivia em Paulo, então eu e Paulo e Jesus, nós somos um. Por isso que a igreja é corpo de Cristo. Porque Cristo é cabeça e a igreja é corpo. Você já viu uma cabeça sem corpo por aí? Sai correndo, irmão. Isso aí é Walking Dead. É morto-vivo. Já viu um corpo sem cabeça andando por aí? Não existe, irmão. Se é um ser vivo, tem corpo e tem cabeça. Então, Jesus é a cabeça de um corpo. Quem é o corpo? A igreja. Então a igreja e Cristo são a mesma pessoa. É por isso que Jesus, quando vai dizer para a igreja, ele já está falando, olhando para o Calvário. Vocês são a luz do mundo. Tem crente que ouve isso e fala: ah, eu sou a luz do mundo, agora eu vou andar por aí jogando luz, norte e gritando de Homem-Aranha, aí já está jogando luz, como se a gente fosse alguma coisa. Não, irmão, lembra? A gente está em Cristo. Que luz que está iluminando o mundo? Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 8. Você pode anotar o texto, para não perdermos tempo, porque eu tenho que terminar aqui a mensagem dessa noite. Vai dizer assim: porque no passado vocês eram trevas. Olha aí a referência espiritual. Essa luz é espiritual, irmãos. Tem texto na Bíblia que é literal, tem texto que não é literal. Luz do mundo, você não é literalmente uma luz igual esse LED aqui embaixo. Você espiritualmente tem a capacidade de iluminar espiritualmente outras pessoas. Então veja, Paulo vai dizer em Efésios 5,8: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Olha isso, são luz no Senhor. No é em o. A preposição em, o artigo definido o. No. Nós estamos na igreja, estamos dentro da igreja, amém?
Nós somos luz no Senhor, nós somos luz dentro do Senhor Jesus, porque Ele vive em nós, e nós vivemos nele. Aí Paulo vai então dizer, portanto agora é acréscimo meu. Ele vai dizer, vivam como filhos da luz. Porque estamos em Cristo, estamos habilitados para viver como filhos da luz. Quem é a luz? O próprio Deus, especialmente revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo fala, como vocês estão em Cristo, vocês podem ser luz do mundo. Em termos práticos, quando você entra no seu trabalho, Cristo entrou no trabalho. Quando você anda pela rua, é Cristo andando pela rua. Quando você está dentro de casa, é Cristo que está na sua casa. Porque você e Cristo são um só. E porque vocês estão unidos, você já tem poder. Eu vou repetir, você já tem poder para ser o que Jesus disse que você deve ser: luz. Trevas aqui, irmãos, faz uma referência a pecado. Se você reparar, quando eu falei do iluminismo, estou falando do quê? De um movimento filosófico incrédulo. Incredulidade é pecado. Quando falamos da Europa pós-cristã, dos Estados Unidos pós-cristão, do Brasil pós-cristão que está ficando, é o quê? O pecado crescendo na nação. É a cultura pecaminosa. A igreja é resistência espiritual no mundo. A igreja é resistência no Brasil. Está todo mundo hoje se embriagando. Está todo mundo cometendo violência, crime. Está todo mundo vivendo na incredulidade. Eu não tenho tempo para Deus não, irmão. Não tenho tempo para a igreja não. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que passear, viajar, eu tenho que viver minha vida. E nós vamos à igreja. E nós guardamos a língua. Nos guardamos da contaminação do mundo. Servimos o próximo. Perdoamos a ofensa. É assim que a luz está brilhando. Todo mundo fala palavrão no teu trabalho. Você não fala. Falamos isso na semana anterior. Na faculdade, todo mundo sai para a chopada, todo mundo sai para o churrasco, para a bagunça, para a orgia, e o jovem, que é a luz do mundo, diz: não vou. Isso é uma postura de alguém que ilumina, porque a santidade representa a luz, como o pecado representa trevas. Nós somos luz porque nós somos como Jesus. Jesus é santo. Aí você tem que fazer o link com as bem-aventuranças, porque bem-aventurados os puros de coração, ou os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Felizes ou aprovados por Deus são os que buscam santificação. E aqueles que estão andando e crescendo em santidade, esses estão iluminando o mundo em trevas espirituais. Deu para entender? É muito simples. Número 2, somos a luz do mundo. Repete comigo assim: somos a luz do mundo, porque o Espírito de Deus e de Cristo Jesus habita em nós. Qual é a prova de que Jesus vive em mim? A habitação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus e de Cristo Jesus. Paulo vai chamar o Espírito Santo de Espírito Santo, depois vai chamar de Espírito de Deus, em outro momento vai chamar Espírito de Cristo, em outro momento vai falar Espírito de Jesus. No Novo Testamento vai fazer essa referência, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, mas também é o Espírito de Cristo. Esse Espírito habita dentro da igreja, dentro de mim e de você, todos nós que cremos no Evangelho e deixamos o pecado e andamos com Jesus, agora somos a habitação do Espírito. E ser a habitação do Espírito, olha o que a palavra vai dizer em 1 João 1, versículo 3, ou 5, melhor dizendo: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e o Espírito é Espírito de Deus, é o Espírito Santo, que é o próprio Deus em nós, dentro da gente. Repete depois de mim: Deus vive dentro de mim, e é a pessoa do Espírito Santo. Então esse Pai das luzes de Tiago, capítulo 1, versículo 17, ele agora se manifesta nos filhos de Deus que Cristo comprou para ele mesmo com seu sangue. Jesus está afirmando ali para os discípulos: vocês são a luz do mundo, não pode esconder a luz, tem que aparecer. Não dá para colocar debaixo dos trechos, tem que colocar para ser visível, tem que colocar lá em cima do teto. Vocês são essa luz. Ele está falando isso olhando para o futuro, porque veja, é como se ele falasse assim: eles são o que eu ainda farei que eles se tornem. Sem a vida perfeita, a morte substitutiva e a ressurreição corporal de Cristo, todo ser humano se encontra em pleno estado de trevas espirituais.
que abrangem a vida inteira. Mas, através da obra consumada de Jesus no Calvário, e sua posterior ressurreição e ascensão, e a descida do Espírito Santo sobre a igreja, agora, nesse momento, todo aquele que, mediante a mensagem do Evangelho, se arrepende dos pecados e confia em Jesus para ser salvo, pela graça de Deus, agora obtém essa nova condição espiritual, ser luz do mundo. Os salvos são luz do mundo. E porque você tem o Espírito, você pode obedecer o Evangelho. Sabe qual é a esperança de viver no sermão da montanha? É porque somos nascidos de novo. Fala isso aqui para quem é descrente, ele não vai seguir. Meu irmão, você tem que viver como luz do mundo. Ele fala, eu não quero. Por quê? Ele não tem espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, mas vocês são espirituais porque vocês têm a mente de Cristo. Estou fazendo um link com 1 Coríntios, capítulo 2. Vocês têm o Espírito, vocês podem exercer os dons, vocês podem carregar o fruto do Espírito, vocês podem fazer a diferença, vocês podem iluminar o mundo. Terceiro, a luz precisa brilhar nas trevas. Aonde que a luz faz diferença? Na escuridão. Se pessoas são luz, logo, por inferência, por lógica, consequentemente, pessoas são trevas. Então a referência de Jesus aqui não é uma iluminação subjetiva, uma iluminação filosófica, de uma ideia, não é concreto, irmão. É gente influenciando gente, é gente fazendo a diferença na vida de gente. E aí vem uma questão para a gente poder pensar aqui. Porque Jesus, ele vai chamar aqueles que praticam as obras da luz. E aí você pode pensar assim também, ó, Deus é luz e nele não há trevas. Lá em 1 João, você tem essa referência. Deus é luz e nele não há trevas. Acabei de citar, né? Capítulo 3, se não me engano, versículo 6. Não, capítulo 1, versículo 5, perdão. Mas olha o que vai dizer Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Essa linguagem é tanto figurada como literal. Por exemplo, o sono aqui, ele é figurado, não é mimimi, não é tirar um cochilo, é dormir espiritualmente. Aqueles que estão dormindo espiritualmente, dormem como? À noite. Paulo está dizendo assim, olha, quem não está vivo espiritualmente, está envolvido com a cultura mundana e pecaminosa. Então, esse que é pessoa em trevas, porque dorme espiritualmente, ou porque está embriagado espiritualmente, Paulo vai dizer, os que se embriagam de noite. Referência aqui à escuridão. Lembrando que naquela época não tinha essa iluminação como é hoje, era o fogo lá iluminando. Então havia pouca luz à noite. Paulo está usando essa ideia da criação para mostrar uma realidade espiritual. Pessoas que não têm a luz do Espírito andam nas sombras. Pessoas que não andam cheias do Espírito estão escondendo o pecado, seja cristão ou não, porque quando a pessoa não tem o Espírito, aí que ela, na verdade, ela não esconde, não, ela escancara. Mas tem crente mesmo que está em trevas. Por quê? Porque não está crescendo na verdade e na santidade. Deu para entender, irmão? Difícil de entender isso aqui? Qual é o chamado do Espírito Santo para nós pela sua palavra? Não andar em trevas. Deus é luz. Ande como filho da luz. Sai das trevas. Tem muito crente que está andando em trevas porque está vivendo uma vida de pouca luta contra o pecado. E eu vou te falar uma coisa: ou você vai vencer o pecado pela palavra, ou o pecado vai te vencer e vai te roubar a palavra. As pessoas que estão em trevas espirituais amam odiar, adoram mentir, desejam ardentemente se entregar à imoralidade, buscam com fervor apenas os próprios interesses, e são devotos da vaidade, do poder e do conforto pessoal. Jesus olha para a sua igreja e fala: nós somos a igreja, nós somos o povo chamado para ser luz. No sentido de quê? Nós amamos perdoar, nós adoramos a Deus em espírito e em
Verdade, a luz tem a ver com a verdade, é a referência espiritual para a verdade, como as trevas é a referência para a mentira. Tu já viu uma pessoa querendo mentir? Ela vai fazer o quê? Ela vai jogar trevas para aquela realidade. Maridão traindo no casamento. Fui pregar lá no céu, fui confrontar os homens, né? Falei, irmão, se tu tem a senha do WhatsApp e a tua mulher não pode ter, isso é trevas. Você está escondendo o quê? Aí aquele burburinho, né? Mas a igreja deseja ardentemente se entregar à santidade, não à vaidade, não ao conforto pessoal, porque a igreja tem fome e sede de justiça, e a igreja busca com fervor fazer a vontade de Deus, e é extremamente devota do Senhor, que é humilde e manso, e que não tem onde reclinar a cabeça. Nós não somos, nosso Senhor, Ele não é daquele que vai prometer sempre conforto, que vai alimentar a nossa vaidade. Último ponto, número 4, como o sal influencia a carne, o cristão como luz influencia o mundo na compreensão de que a vida sem Cristo é uma vida vivida em trevas espirituais. As pessoas vão rejeitar o evangelho muitas vezes, sabe por quê? Porque o evangelho bíblico, ele vai revelar as obras das pessoas. Tem gente que não quer o evangelho, sabe por quê? Porque sabe que o evangelho bíblico implica em arrependimento de pecados. Tem que se tornar nova criatura, tem que mudar, e esse vício aí, vai ter que lutar contra ele, e esse negócio disso aí, vai ter que parar, e essa mania de ficar o tempo todo xingando os outros, gritando com os outros, vai ter que parar, irmão. Paulo vai dizer aos Efésios, na carta dele, aos Efésios, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia, não mente mais. Tem gente que vai rejeitar o evangelho, sabe por quê? Porque isso implica em transformação, o evangelho bíblico, e as pessoas não querem largar os seus ídolos espirituais. Lá no fundo, as pessoas sabem, nós temos que evangelizar, viu, Gina? Alice, todo mundo aqui, evangeliza as pessoas, sabe por quê? Porque não cabe a nós converter ninguém, e a verdade, irmão, é que o evangelismo, ele de alguma maneira vai mostrar lá no fundo, ela sabe que está errado. Nós pregamos a verdade, irmão. Nós não pregamos uma verdade, nós pregamos a verdade. As pessoas vão rejeitar a verdade, porque elas não querem a verdade, elas querem permanecer na mentira, que são as trevas. Lá no Evangelho de João, o apóstolo vai dizer: a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa é a referência das trevas, obras más, viu, Lúcia? Quem está em trevas está mentindo, está guardando mágoa, está se ofendendo por nada, está criando confusão em qualquer lugar, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. Quem está em trevas está cedendo ao ódio, está cedendo à inimizade. Lloyd Jones vai dizer: nosso Senhor chegou mesmo a afirmar que tais homens não se aproximam da luz, porquanto sabem que, se o fizerem, seus feitos serão reprovados por ela, e eles não querem que isso lhes aconteça. É isso que o ímpio faz. Ele não quer o evangelho porque ele não quer transformação. É por isso que nós temos que depender do Espírito Santo para converter o pecador. A gente prega, a gente obedece, mas quem faz a obra é o Espírito Santo, que é ele que ilumina o pecador. Eu vou terminar. Tinha mais coisa para falar, mas o horário não permite e nós estamos cansados. Mas eu acredito que a gente consegue voltar a esse tema em algum momento, porque tem mais coisa aqui, mas eu quero aplicar para a gente poder encerrar nessa noite. O quarto ponto que nós tratamos é como o sal influencia a carne. Repete após mim: como o sal influencia a carne, o cristão como luz influencia o mundo na compreensão de que a vida sem Cristo é uma vida em trevas espirituais. Por isso que nós evangelizamos, porque nós estamos de alguma maneira lançando luz sobre as trevas, e quem quer ficar nas trevas vai ficar consciente de que ouviu a verdade. Tem gente, irmão, que lá no final não vai ter desculpa, não, foi evangelizado por várias pessoas, não aceitou. Cabe a nós sermos fiéis. Não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe de pregar o evangelho, não se envergonhe de seguir Jesus no evangelho, porque o evangelho vai nos levar à vida eterna.
E quem rejeita o Evangelho já está condenado. Aplicações, para a gente terminar. O pastor gosta de esticar a corda. Aplicações para terminar. Primeiro, se Jesus é a luz do mundo, e somente podemos ser luz do mundo através da união com Ele, o quanto você está dedicado em conhecer Jesus melhor, para que você possa imitá-lo mais e mais. Veja, Ele está em você misticamente, mas tu acha que você vai viver a vida cristã por osmose, por improviso? União com Cristo é uma coisa, comunhão com Cristo é outra. União tem a ver com a justificação, é o que Cristo fez por você sem você fazer nada. Ele morreu por você, Ele ressuscitou, você apenas creu, mas o Espírito te levou a crer. Tu não fez nada sozinho e foi salvo, sem mérito nenhum. Está unido a Ele, por graça. Salvação é pela graça. O que você faz para merecer? Nada. Agora, irmão, a santificação vai te custar um preço. Preço de renunciar a si mesmo, preço de crescer na comunhão com Jesus. Amém, irmão? União, está feito. Justificação. Comunhão, santificação, depende de você também caminhar. Por isso que a Bíblia vai dizer: olha, vocês estão unidos a Cristo, portanto vivam como filhos da luz. Entendeu? Você está unido, você foi justificado, não precisa fazer nada. Mas agora, porque está unido, você tem poder, capacidade para fazer. E Deus nos criou para sermos assim, irmãos, aqueles que vão crescer em comunhão com Cristo. E como eu cresço em comunhão com Cristo, pastor? Alguém sabe? Como é que se cresce em comunhão com Cristo? Leia a Bíblia e faça a oração. Cante. Faça a oração. Tá vendo? Faça a oração. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crer. Canta, Karine. Se quiser crescer. Gabriel, canta também. Se quiser crescer. Está ali cantando. Vamos cantando. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Está na Bíblia? Está na Bíblia? Está fazendo oração? Vem para a igreja. Como é que você quer ser comunhão com Cristo? Vem para a igreja. Vem para a escola bíblica, escola de Marcos. Vem para a escola estudar a Bíblia. Quer crescer em comunhão com Cristo? Participa do jovem para se encontrar. O jovem para se encontrar, vai para junto. Quer crescer em comunhão com Cristo? Esteja mais próximo de Deus pela palavra, pela oração. Se precisar jejum, você tem que buscar o Senhor. Segundo, importante, conhecê-lo para imitá-lo. Quanto mais você conhece, mais você ama. Quanto mais você ama, mais você admira. Quanto mais você admira, mais você quer ser igual ao outro. Me lembro quando eu era criança. Rapidinho. Quando eu era criança, eu tinha 1994, Jonatas, olha aí, o Adriano me influenciando, chamava você de Jonas. Jonatas, 30 anos de amizade com ele, você mandou o nome errado. Espera aí. Estou acabando sério. Cara, estou acabando já, sério. Gente, essa é boa. Isso é uma ilustração muito boa. Eu tinha 9 para 10 anos, jogava muita bola, gente, eu era bom. Fernando, eu era bom naquela época. Naquela época, 9 para 10 anos, eu jogava bola com um menino de 18. Viu, Gabriel? Eu era bom, esquerdinha, só um talento. E eu tinha uma referência, Romário. Poxa, cara, Romário. Em 94, aí eu fazia o biquinho do Romário igualzinho. E detalhe, corria igual o Romário assim, ó. Quando eu jogava, eu andava no campo assim, ó. Igualzinho. Por quê? Gente, eu admirava o Romário. O Romário era uma referência para mim. Quando eu pensava em futebol, eu pensava no Romário. Eu prefiro até o Ronaldo hoje. Quando eu vejo a história dos dois, eu falo, cara, o Ronaldo jogou mais. Mas quem eu gosto mais? Romário. Artilheiro. Aquele cara que botava a bola para dentro. E, gente, quando você admira, você começa a querer imitar. Quando o Michael Jackson lançou esse negócio aqui no modo, todo mundo aprendeu, tentou fazer. Eu tentei fazer, deu. Por quê? As pessoas admiraram aquele passo, aquela dança. Tem gente que, por que as pessoas usam na Clear, sabe o que é Clear? É aquele negócio, shampoo anti-caspas. Eu tenho. Quem é o garoto de propaganda? Cristiano Ronaldo. Bombou na venda. Vai botar uns conhecidos que ninguém gosta? Tu bota o famoso. É por isso, irmãos, que muitas vezes, veja o que eu estou querendo dizer para você, para a gente não perder o foco aqui. Se a gente ama Jesus, entendeu agora?
Se a gente conhece, se a gente ama, a gente quer conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Quanto mais a gente ama, mais a gente admira. Quanto mais a gente admira, mais a gente quer imitar. Tu olha para Jesus e fala, rapaz, ele é manso. Ele é humilde. A pessoa fez mal para ele e perdoa. Quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Ele se integra pelos outros. Ele fazia sempre o bem. Ele era santo. E Ele nos deu o seu Espírito para que nós possamos crescer em santidade. Olha para o seu irmão, fala para ele assim: você pode ser mais santo. É verdade, você pode. Você pode porque você está unido a Cristo. É só crer. Agora sim, mais um ponto aqui. Aplicação 2. A única forma de sermos quem Cristo nos chamou para ser é nos arrependendo do pecado. O pecado da riqueza de espírito, porque bem-aventurados são os pobres de espírito. Quem é rico de espírito? Quem é autossuficiente, orgulhoso. É só olhando para o Evangelho, irmãos, que a gente consegue de fato ser quem Cristo nos chamou para ser. 1 João capítulo 1, versículo 7 a 10, vamos ver lá. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue dele, Jesus, nos purifica de todo o pecado. Terceiro, quando as pessoas nos veem, estão aplicando para a sua vida a palavra. Quando as pessoas te veem, elas percebem que é uma pessoa na luz, elas se percebem em trevas. Há uma diferença entre você e a pessoa que não crê? Há uma repreensão silenciosa da sua parte, só pela maneira como você vive? E por último, quando nós andamos nas bem-aventuranças, nós somos o sal da terra. Quando Jesus fala assim, vocês são o sal da terra, luz do mundo, ele fala isso depois de falar das bem-aventuranças. Ele está falando assim, os cidadãos do reino dos céus andam de uma certa maneira, vivem de uma certa maneira. Por isso iluminam o mundo, por isso salvam a terra. Então a evangelização começa primeiro pelo testemunho que nós damos. Primeiro nós damos testemunho, para que as pessoas possam nos ouvir. Quando alguém vê a tua vida, a santidade, quando ela vê o amor, a mansidão, a humildade, a pessoa fala, rapaz, por que você é assim? Todo mundo é estressado e você é calmo. Todo mundo briga e você não quer brigar. Você é pacífico. Você é diferente, cara. Eu estou vendo a diferença. A resposta que nós damos muitas vezes está lá em 1 Timóteo 1,15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Termino citando pela última vez nesse sermão, porque eu já vou citar ele ainda muitas vezes, Martin Lloyd Jones. Ele vai dizer no final do capítulo do livro Estudo do Sermão do Monte: somente os crentes são a luz do mundo nestes nossos dias. Portanto, vivamos e funcionemos no mundo como filhos da luz. Amém? Vamos orar.